meditação do capítulo 5 do livro de João, né? Mas antes de começar o nosso estudo, como sempre devemos fazer, orar a Deus, né, por mais um dia de graça, né, no estudo pelo qual Ele está aqui nos encaminhando, né, na sua palavra, nesse livro que é fantástico, né, do livro de João. Então vamos lá, Senhor Deus, oramos em seu nome, invocamos o Senhor para que esteja presente na sua mensagem, porque a mensagem é tua, Senhor, o testemunho é seu, e que ele entre em nossos corações, entre em nossas mentes, faça parte da nossa vida, a prática do nosso dia, que ele de fato permaneça e não nos esqueçamos dele jamais, porque a tua palavra, ela é instigante, é um deleite para o nosso dia, para a nossa vida. Senhor, agradecemos por oportunizar a pregarmos aqui a sua palavra, que a sua palavra é vida, ela nos traz vida, ela leva vida, ela é vida e ela é eficaz. Oramos assim em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual o Senhor enviou seu Filho unigênito para a nossa salvação. Amém. Então vamos lá. O capítulo 5 do livro de João da Bíblia é um dos momentos cruciais, né, da narrativa, onde a gente vê que Jesus ele está no centro de uma série de eventos que desafiam a compreensão humana e revelam a sua própria autoridade divina. Então, iniciamos, né, o estudo do capítulo com Jesus realizando a cura, né, de um homem paralítico que estava enfermo havia 38 anos, né, um milagre que demonstrou ali o quê? O poder de Jesus para restaurar a saúde e a vida. E o interessante é isso, o capítulo inicia com o milagre dele, mas a reação das autoridades religiosas, né, ali daquela época, era de desconfiança, era de oposição, já que Jesus havia realizado esse milagre no sábado. Então eles não estavam preocupados com a cura do homem enfermo, mas eles estavam preocupados no ritual, no dogma deles, porque o sábado era um dia sagrado para os judeus. Mas em sequência, depois do milagre feito e do primeiro conflito, né, ali vai destacar o quê? A autoridade de Jesus como Filho de Deus, como juiz final, afirmando ele próprio que ele possui autoridade para dar a vida eterna e julgar todos os seres humanos. E esse ensinamento ele é fundamental para que possamos entender a mensagem central do Evangelho de João. Qual é a mensagem central do Evangelho de João todo? É que a natureza divina de Jesus nos convida a ter fé nele como nosso Salvador. E ao longo desse capítulo, né, do capítulo 5 que vamos estudar aqui, a gente pode perceber uma tensão que vai crescendo entre Jesus e as autoridades religiosas, que recusam a aceitar a sua mensagem, que recusam a entender que ele tem autoridade divina. E para concluirmos esse capítulo 5 hoje, né, falaremos de um ponto crucial, que é o testemunho verdadeiro sobre Jesus Cristo, acerca de quem ouvirá a sua voz, de quem nele vai crer, né? Aqueles que não querem, ou melhor, aqueles que não podem ouvir a sua palavra, porque a estes não foi dada a graça redentiva. Então vamos lá fechar o capítulo 5 do livro de João. Inicia o texto dizendo, né, no verso, a partir do verso 30, tá? Hoje estudaremos do verso 30 ao verso 47. Jesus continuou a falar a eles, ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então esse versículo ele é fundamental na teologia reformada, porque ele vai destacar o quê? A completa submissão de Jesus à vontade do Pai. Na teologia reformada, a gente enfatiza que a soberania de Deus e a sua autoridade suprema está em todas as coisas. E aqui Jesus está declarando que ele não age de forma independente, ele está em total alinhamento com a vontade divina. No mesmo sentido, no livro lá de Filipenses 2, 5 a 8, a gente lê: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte e morte na cruz. Esse trecho aqui, esse versículo, ele enfatiza humildade, submissão de Jesus ao Pai. Ele se esvaziou da sua glória divina para se tornar igual a mim, igual a você, a um ser humano, obedecer à morte até a cruz. Ele passou em pecado, nós não passamos, por isso que nós somos dependentes dele. Tá o seguinte, lá no capítulo 6, 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus aqui, ele está reiterando a sua missão de cumprir a vontade do Pai, ele está enfatizando a submissão, e nesse contexto do livro de João, isso é extremamente importante, porque João, ele repetidamente destaca a divindade de Jesus, sua relação íntima com o Pai, e é o mesmo tipo de relacionamento que a gente tem que ter com ele. Então, o evangelho de Jesus, ele sempre, desculpa, o evangelho de João, ele vai sempre apresentar Jesus como filho de Deus, que veio ao mundo para cumprir o seu plano redentor, que é demonstrar a obediência total à vontade do Pai. Esse foi o propósito pelo qual ele veio. Esse é o propósito da redenção. E continua Jesus falando: se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor. E eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Então, Jesus aqui ele está declarando, né, uma declaração importante sobre testemunho da sua própria divindade. Ele afirma que se ele testemunhasse dele próprio, né, esse testemunho não seria válido. Mas ele reconhece que há outro testemunho sobre o qual é verdadeiro. Por isso que é necessário a gente destacar essa importância do testemunho divino como uma base sólida para a nossa fé. É o nosso próprio Deus quem fornece o testemunho de Jesus na figura humana, porque Jesus é totalmente homem, porque ele se esvaziou de si mesmo, o verbo se fez carne, e totalmente Deus. Então, aqui, o texto ele está relatando uma declaração do espaço humano de Cristo, da pessoa humana de Cristo. Mas ele fala: o meu próprio ser divino, Deus, ele testemunha de mim. Por exemplo, a gente tem o batismo de Jesus lá no livro de Mateus, quando é dito por Deus, e eis uma voz que dizia dos céus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Além disso, nós temos a transfiguração de Jesus, lá no livro também de Mateus, mas no capítulo 17, verso 5, falava ele ainda: quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Aqui falando sobre a transfiguração. E o testemunho do Espírito Santo sobre Jesus, no próprio livro de João. João, no capítulo 15, é dito: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E como cristãos, nós sabemos e sentimos que o Espírito Santo é quem nos move para crer em nosso Senhor Jesus. Jesus está destacando que o testemunho sobre ele é corroborado por fontes além dele próprio, validando sua divindade. É o próprio Deus Pai quem valida, é o próprio Espírito Santo quem testemunha dele. Então, é a própria Trindade quem testemunha de si. Mas aqui ele está falando do testemunho divino para ele como Jesus humano. E continua o livro de João dizendo: vocês mandaram fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Então, aqui Jesus está fazendo uma referência ao testemunho de João Batista a seu respeito. João Batista, como sabemos, ele foi enviado por Deus como um mensageiro para preparar o caminho de Jesus. Ele deu testemunho da verdade sobre Jesus como o Messias esperado. No entanto, Jesus aqui também está afirmando a sua autoridade, que o testemunho vem diretamente de Deus, não depende do testemunho humano para ser validado. Por isso que a autoridade divina de Jesus, sua independência do testemunho humano, confirma a sua identidade como Salvador. E isso é colocado justamente na obra soberana de Deus, na própria revelação de Cristo ao mundo. É Deus quem nos revelou Jesus, é Deus quem nos revelou o Messias. Isso não depende de seres humanos.
Mas aí você pode perguntar, então, não devemos pregar o evangelho, já que o próprio Deus é quem nos dá testemunho de Cristo? E é claro que não. As Escrituras deixam claro, porque Deus nos estabeleceu como mensageiros, corredeiros, ele nos ordenou que pregasse o evangelho a todas as pessoas. Ele diz: ide e fazei discípulos em meu nome, deem testemunho em meu nome. E referências adicionais na Bíblia, né, que enfatizam a importância do testemunho não só de João Batista, como da autoridade divina que Jesus tem, que nós podemos citar, Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 11 diz: mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Aqui é Jesus falando da profecia cumprida em Isaías, né, sobre a pessoa do mensageiro que é João Batista, que ele viria preparar o caminho do rei que estava a chegar. Esse rei é o Messias, é Jesus Cristo. Todo rei, inclusive humano, ele precedia de quê? De anúncio. Você tinha reis que eram com cornetas, você vê até hoje no Reino Unido, a gente verifica que toda vez que o rei vai aparecer, né, o que acontece? Primeiro há um anúncio da chegada dele, e de modo diferente não ocorreu com Cristo. Mas Cristo, Deus já havia anunciado, já havia profetizado, vai ocorrer dessa forma. Um mensageiro será enviado no meio do deserto para preparar o caminho dele. Porque ele não vem com luxo, ele vem com humildade. Ele vem para servir e não para ser servido. Ele vem para se dar, ele vem para nos amar. O livro de João também diz, lá no capítulo 1, né, que a gente até já estudou, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Né? Então, aqui é o próprio João falando que um homem seria enviado como testemunha para testificar da luz. Quem é a luz? Cristo. Ele é a nossa luz que ilumina a nossa vida para a vida eterna. Então, esses dois versículos aí, assim como, né, o versículo lá do capítulo 5 de João, eles realçam a autenticidade da missão de Jesus, a necessidade de reconhecermos sua divindade para a salvação. E eles também vão refletir o tema geral do Evangelho de João, né, que eu destaco mais uma vez para vocês, que é o quê? Apresentar Jesus como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Esse é o centro, é o que a gente chama na centro unificador de toda a escritura, de toda a base da escritura, é isso, é reconhecer a Jesus, é o cristocentrismo que a gente chama. E o livro continua nos versos 35 e 36. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele, mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o pai me enviou. E o interessante é isso, João Batista não fazia milagre, não fez nenhum milagre, não foi um profeta de milagres. Né? Nós tivemos milagres com Moisés, né, que por meio do cajado, né, transformou água em sangue, obviamente, porque é a obra do Espírito Santo, a obra de Deus utilizando ele, mas João Batista não. Ele só veio para anunciar. Então Jesus aqui está falando sobre João Batista, falando: olha, João Batista foi uma lâmpada que ardia, uma lâmpada que alumiava vocês, alumiava todo o povo, preparava o caminho para a revelação de Jesus como Messias. No entanto, Jesus aqui está afirmando que ele possui um testemunho maior do que este de João Batista. E isso é confirmado pelas obras que ele realiza em nome do Pai de Deus. Então, as obras miraculosas de Jesus, elas demonstram, novamente, ele remete o capítulo, ele começou com a cura do homem enfermo. E ela está refletindo que a autoridade sobre a natureza, autoridade sobre doença, autoridade para ressuscitar. Ou seja, ele tem autoridade sobre a morte. Isso confirma sua identidade, que ele é filho de Deus. Então, essas obras são o cumprimento das profecias que foram declaradas no Antigo Testamento, apontando para quem? Para o Messias, para Jesus. Pedro, por exemplo, lá no discurso de Pentecoste, né, no livro de Atos, Atos capítulo 2, ele afirma o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres,
prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. E Paulo também no livro de Hebreus vai falar sobre essa grande salvação anunciada por Jesus e é confirmada por Deus através de sinais e maravilhas. Hebreus 2, 3 e 4 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Né, afirmando mais uma vez. Então, os milagres, os prodígios, os sinais testificam, confirmam que Jesus é o Messias. João continua dizendo: também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês, porque vocês não creem naquele que ele enviou. Então, aqui Jesus ele está fazendo uma declaração sobre rejeição da mensagem divina por parte daqueles líderes religiosos da sua época, né? Ele começa enfatizando que o Pai, que é Deus, testificou a respeito dele. No entanto, ele acusa que aqueles a quem ele está falando não ouvem a voz de Deus, não sabem qual é a sua forma. E isso se refere o que? A falta de compreensão espiritual, a rejeição da revelação divina por parte dessas pessoas. Né? Na teologia reformada, a gente sempre destaca também que nós somos o quê? Dependentes da revelação de Deus, nós somos dependentes da iluminação divina para que possamos compreender as verdades espirituais. E isso é uma ideia, é um centro, é um ensino fundamental. A gente afirma esse ensino por meio da doutrina da depravação total. Né? O que significa essa doutrina da depravação total? Eu já expliquei algumas vezes aqui, mas de uma forma bem simples, ela ensina que os seres humanos são naturalmente inclinados ao pecado. A gente não pode o quê? Compreender a verdade espiritual sem que nós recebamos a graça divina. E Jesus aqui ele está apontando para essa incapacidade espiritual daqueles líderes religiosos, incapacidade espiritual dos homens, em reconhecer o quê? A manifestação do Pai nele, de que ele é Deus. Assim como nós somos incapazes, mas ele é quem nos capacita para a compreensão, ele é quem nos instrui. Né? 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 2, 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Lá na carta de 2 Coríntios também, 4:4 é dito: nos quais o Deus deste século, veja aí Deus com Deus minúsculo, né? São os deuses, né, na verdade, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, esses versículos aqui, eles destacam uma realidade, mas ela é triste, da rejeição de Jesus pelos líderes religiosos, pelos homens atuais, que apesar dessas evidências da autoridade divina dele, de que ele demonstra por meio de milagres, de sinais, de prodígios, de ensinamentos nas escrituras, não creem. E isso também enfatiza a necessidade que temos de quê? Da graça de Deus para iluminar os nossos corações, para iluminar a fim de que possamos crer em Jesus como nosso Salvador, como Filho de Deus. João continua, versos 39 e 40, dizendo: vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho ao meu favor, mas vocês não querem vir para mim a fim de ter vida. Olha que versículo extremamente importante. Jesus está falando aqui para os líderes judeus que eles estavam profundamente envolvidos no estudo das Escrituras do Antigo Testamento, né, na época deles, que eles se envolviam, estudavam desde criança, mas Jesus está os acusando de examinar as Escrituras em busca da vida eterna, mas ao mesmo tempo de não reconhecerem que as próprias Escrituras testificam, dão testemunho sobre ele, que ele é o Messias, que ele é a fonte de vida eterna, que ele é a água para a vida, que ele é o alimento
para nos alimentar eternamente. Na teologia reformada, a Bíblia é visto como o quê? Palavra de Deus inspirada e infalível. As escrituras, elas desempenham um papel fundamental na própria revelação de Deus, na compreensão daquilo que ele quer, é a vontade divina. E Jesus está enfatizando que o propósito das escrituras é o quê? Testemunhar sobre ele, apontar para ele. Ele é o Messias, ele é a vida eterna, ele é a luz, é ele quem se revela. E isso é revelado também, né, dito, é mencionado no livro de Lucas. Após a ressurreição de Cristo, Jesus, no caminho para Emaús, né, ele explica para dois homens o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então ali Cristo estava falando sobre ele próprio, falando: olha, a minha ressurreição é realmente apontada por quem? É apontada ali pelos próprios, pelas próprias pessoas que testemunharam sobre o meu nome diante de mim. E Paulo escreveu, por exemplo, em 2 Timóteo, né, sobre a utilidade das escrituras. Para o quê? Para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça. Né? É dito, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso que as escrituras, elas apontam, elas destacam para Jesus como Messias, como fonte de vida eterna. Por isso que o simples fato de ser um estudioso das escrituras não é suficiente para reconhecermos Jesus como nosso Salvador. É necessário algo a mais. É necessário uma obra do Espírito Santo. É necessário que Deus dê algo a mais para a gente. E isso se chama graça irresistível do Senhor soberano. E João continua nos versos 41 e 42. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Então, Jesus está aqui abordando, afrontando, né, os líderes religiosos e declarando que ele não busca, não aceita a glória ou a aprovação dos homens. Ele reconhece que aqueles líderes carecem do amor de Deus nos seus corações. E isso a gente pode relacionar novamente, com a doutrina da própria depravação da natureza humana. Né? Por quê? Porque significa que os seres humanos, por natureza, são pecadores e não podem, por si mesmos, alcançar a justiça, alcançar o favor de Deus. Não somos nós, por atitude nossa própria, que chegamos ao céu. É Deus quem se revela para nós. E Jesus está apontando para essa necessidade de ter um coração transformado pelo amor de Deus, porque é Ele quem transforma os nossos corações. E o próprio Deus declarou isso lá no livro de Isael, na profecia: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Se você permanece com o mesmo coração, como que você recebeu a graça de Deus? Se você mantém os mesmos pecados, os mesmos atos, como que você foi transformado por Deus? Não tem como. Além disso, no livro de Efésios, é declarado que é essa misericórdia, esse amor de Deus conosco, né, dito em Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esses versículos vão o quê? Realçar, destacar a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus, baseado no amor do próprio Deus, no amor divino. Eles também denunciam o quê? A hipocrisia daqueles que buscam glória humana, daqueles que querem reconhecimento, mas que não são transformados espiritualmente. E isso é necessário para o quê? Para que a gente compreenda e aceite a mensagem de Jesus. João 5,43 diz: eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esse vocês recebem. Jesus agora ele está fazendo uma previsão profética aqui sobre como que as pessoas vão reagir na sua vinda, sobre como as pessoas vão reagir na sua mensagem. Ele afirma que ele veio em nome de Deus, do Pai. Ou seja, o Messias foi enviado por Deus, mas ele diz: muitos não me aceitaram.
Ele prevê que se outro viesse em seu próprio nome, as pessoas aceitariam. Então, Jesus está indicando o seguinte, que a rejeição dele é um reflexo da resistência humana, que a rejeição dele é um reflexo dessa depravação humana, a própria revelação de Deus. As pessoas podem ser mais inclinadas a seguir falsos deuses, falsos líderes, falsas doutrinas, quando não reconhecem o quê? Que Jesus é soberano, que ele tem autoridade sobre a sua vida. E Jesus advertiu sobre a vinda de falsos cristos, sobre a vinda de falsos profetas, nesses últimos dias que é os quais nós vivemos. Ele diz, esses falsos profetas vão enganar a muitos, né? Lá no livro de Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, mas não é possível, porque a gente sabe que a graça de Deus é irresistível. A graça de Deus nos salva. A gente não fica pendente de um pecado. Ah, não, eu tenho uma pendência ainda de passar em um outro plano espiritual para ser julgado para a salvação. Não. Se Deus te dá a graça dele, você, que é a graça salvífica que a gente chama, você está salvo. Tem essa certeza. Essa é a perseverança dos santos. Esse é o ensino. Paulo também advertiu sobre a gravidade de aceitarmos um evangelho diferente daquele que ele havia pregado. Ele disse lá para os Gálatas: mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que temos pregado, seja anátema. Então, esses versículos vão realçar o quê? Dureza no coração daqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus como Messias enviado por Deus. E eles também apontam, né, para a gente a importância da fé em Jesus como único caminho, única verdade e vida eterna. E isso é um contraste com falsos líderes, com falsos ensinamentos, com falsa doutrina. João 44 vai dizer: como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Jesus está abordando um tema diretamente para os líderes ali do seu tempo, mas que reflete em nós. Ele está questionando o quê? Sinceridade da fé. Ele está confrontando por aqueles buscarem a aprovação e a honra de outros. Mas a gente deve buscar a honra que vem o quê? Para Deus. Ele é o único que pode ter e dar honras. Por isso devemos ter o quê? Uma fé genuína, uma fé sincera em Deus. Ou seja, a nossa fé ela não pode ser motivada por busca de reconhecimento ou aprovação de homens. Lembre-se sempre, a ênfase recai na soberania de Deus. Ele é a única fonte confiável de honra, de aceitação. Paulo, no livro de Romanos, por exemplo, ele vai falar para a gente sobre o quê? A verdadeira circuncisão, que é do coração, que é feita por quem? Por homens? Não, pelo Espírito Santo. Romanos 2:29 diz: porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Paulo também enfatiza a busca que nós devemos ter pela aprovação de Deus e não de homens em seu ministério. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Por isso é essencial ter uma fé que se baseia na busca da aprovação de Deus, em vez de preocupações humanas, status, reconhecimento. Se você busca isso, você não está buscando, você não está no verdadeiro evangelho. Jesus está chamando a nossa atenção aqui contra a superficialidade, né, de religião, contra dogmas, contra rituais. Ele está nos convidando a ter uma fé autêntica, a ter uma fé sincera. E os últimos versículos, 45 a 47, dizem: não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em que vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Então, nesses últimos versículos aqui do capítulo 5 de João,
Jesus se dirige novamente aos líderes religiosos judeus e aos incrédulos. Ele enfatiza que ele não está buscando acusá-los perante Deus, mas ele está apontando para a autoridade, ele está apontando para o testemunho de Moisés, a quem eles próprios, líderes religiosos, respeitavam profundamente. Jesus está afirmando que se eles crescem de fato, verdadeiramente em Moisés, também estariam crendo nele, nas palavras dele, pois Moisés escreveu sobre ele nas Escrituras, no Pentateuco. Aqui nós temos outro ponto que é bem importante, né? Um ponto que na teologia reformada a gente trata como unidade das Escrituras, continuidade da revelação divina ao longo de todo o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Jesus aqui ele está apontando para essa harmonia entre a mensagem de Moisés e a própria missão dele, missão messiânica, destacando que a fé em Moisés, né, na palavra daquilo que Moisés escreveu, deveria conduzir a ele, apontar para ele, direcionar para ele, porque ele é o cumprimento. Ele é o profeta eterno, ele é o sumo sacerdote eterno, ele é o rei eterno, ele é o eterno Deus. E a pergunta final de Jesus ali, ela é crucial e ela tem que ser retórica a cada um de nós. Se você não acreditar naquilo que os profetas, naquilo que os mensageiros, naquilo que os apóstolos falaram sobre Jesus, como é que você vai acreditar nas Escrituras? Como é que você vai dizer que crê na palavra de Deus? Então, essa pergunta deve nos levar à reflexão. E como podemos concluir esse estudo do capítulo 5 de hoje? Jesus ele fez várias declarações, né, importantes para nós sobre sua relação com o Pai, sobre sua autoridade divina, sobre a importância das Escrituras como testemunho dele e não como testemunho próprio para o homem buscar a vida eterna em si mesmo. Ele enfatizou a sua completa submissão à vontade do Pai e a forma que nós devemos também agir. Sua autoridade para julgar e conceder vida. E como Moisés e as Escrituras apontam para ele como Messias. No entanto, né, Jesus também confrontou as pessoas por sua incredulidade, por busca de aprovação humana, ao invés de buscar a honra apenas para um, que vem de Deus. E é para Deus e é por ele, né? E como podemos aplicar, né, esse estudo de hoje para a nossa vida? 5 aplicações eu vou citar para vocês. Primeira, Cristo já deixou bem claro no primeiro versículo, submissão à vontade de Deus. Assim como Jesus se submeteu completamente à vontade do Pai como homem, nós somos chamados o quê? A buscar a vontade de Deus em nossa vida. Isso envolve o quê? Obedecer sua palavra, buscar sua orientação em oração. Devemos orar mais antes de tomarmos quaisquer decisões, principalmente importantes na nossa vida. Segunda aplicação, devemos reconhecer a autoridade de Jesus, devemos reconhecer a divindade de Jesus como Filho de Deus, como Messias. Ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um mestre, ele é o Salvador, ele é o juiz supremo. Terceira aplicação, né, estudar as Escrituras, como Jesus destacou, as Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento testemunham apenas sobre ele, sobre ele. Portanto, é importante estudar as Escrituras com a intenção de entender e aplicar as verdades sobre Jesus em nossa vida. Todo versículo que você lê, você deve imaginar o seguinte: onde esse versículo aponta para Jesus? E você vai ter a sua resposta e você vai compreender aquele versículo de forma fidedigna, né? Quarta aplicação que eu posso citar hoje: evite a busca de aprovação humana. Devemos evitar buscar a aprovação dos outros como nosso principal objetivo. Ao invés disso, devemos buscar a honra que vem de Deus. Você não deve buscar likes, você deve buscar a vida eterna. Você deve viver de maneira que agrade a Deus, que glorifique a Deus e não que agrade a homens. E a quinta e última aplicação de hoje é: rejeite a incredulidade. Assim como Jesus confrontou a incredulidade dos líderes religiosos, devemos estar vigilantes. Ele disse: vigiai, vigie contra a incredulidade em nossas próprias vidas. A fé em Jesus Cristo como Filho de Deus é fundamental para a salvação e para a vida eterna. Por isso, a mensagem final que eu não, né? Na verdade, que Deus quer deixar para cada um de nós hoje, está dita lá em Colossenses 3:10. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Amém, né? Espero que tenham apreciado aí esse estudo, a palavra de Deus para edificar a nossa vida, né? Que ela de fato seja intrínseca e faça parte da nossa prática, né? Então, seja tudo que fizeres, faça em nome do Senhor Jesus. Ore a Ele para que Ele te guie o seu caminho, para que Ele mostre para você qual é a verdade das Escrituras. Espero que todos tenham uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana aí. Eu vou parar aqui a gravação, só um minutinho.